Aula 17, transistor bipolar, as regiões de operação do transistor, parte 2. Sabemos que na região ativa, IC é proporcional a IB e VCE é maior que zero. Vamos considerar um exemplo. Vamos considerar esse circuito onde beta é 100, a alimentação é 12 volts, a resistência de base é 100K, a resistência de coletor 500 ohms e a bateria de base 10 volts. Considerando VBE igual a 0,7, vamos determinar IB, IC e VCE. Muito bem. Solução. Considerando que o VBE é 0,7, já que a bateria polariza diretamente a junção base-emissor, a tensão no 100K vale quanto? 10 menos 0,7, 9,3. Então, o valor do IB pode ser determinado. Vamos lá, IB vale 9,3 dividido por 100K, isso dá 0,093 mA ou 93 microampere. Vamos verificar se o transistor está na região ativa ou saturado. IC é beta IB, isto é, 100 multiplicado por 0,093 mili, 9,3 mili. Isso é o IC. É fácil de ver que o transistor está na região ativa, por quê? Porque a corrente de saturação de coletor é 12 dividido por 500 ohms, 24 mili. Como o IC é 9,3 mili, significa que o transistor está na região ativa. E o valor do VRC, que é a tensão em cima do RC, vale RC vezes IC, meio K, 0,5K, vezes 9,3 mA, 4,65 volts. Portanto, o VCE vai ser 12 menos 4,65 volts, 7,35 volts, confirmando que o transistor se encontra na região ativa, pois o VCE é maior que zero e menor que 12 volts, VCC. Então, o transistor se encontra na região ativa. Comparemos um transistor com uma chave mecânica. Sabemos que um transistor pode ser usado como uma chave fechada quando estiver saturado e aberta quando cortado. Nós temos as seguintes vantagens. Primeira vantagem, ele não tem desgaste. A gente sabe que uma chave mecânica ela apresenta desgaste. Depois de um certo tempo, deve ser trocada. Um transistor, teoricamente, ele não sofre desgaste, pode ser usado um tempo infinito, né? Não apresenta arco voltaico. Uma chave, quando a gente abre, ela tem uma pequena descarga, provoca uma pequena descarga. Basta você ir para uma sala escura e chegar perto de um interruptor e em seguida fechar e abrir, você vai ver essa pequena descarga. Quer dizer, se for utilizado essa chave num ambiente que tem, por exemplo, gás de cozinha, você pode provocar uma explosão. Então o transistor pode ser utilizado com segurança, como chave liga-desliga, num ambiente onde tem gás. A velocidade de comutação é muito alta. Aqui que é comutar, ligar, desligar, ligar, desligar. Uma chave mecânica, obviamente, se você ligar e desligar, tem um limite, né, de velocidade. Se a gente pensar em kHz, centenas de kHz, impossível. Já um transistor nós podemos ter não só centenas de megahertz, mas gigahertz. Porém, a gente tem uma pequena queda de tensão de 0,1, dependendo da corrente, 0,2, 0,3 volts entre coletor e emissor. Não é um curto-circuito perfeito. E além disso, apresenta uma pequena corrente de fuga, né? O que uma chave, né, boa não tem, né? A corrente de fuga numa chave seria picoampere, né? No caso de um transistor é nanoampere. Região de saturação. Como já vimos, numa região de saturação, as duas junções são polarizadas diretamente e não vale mais a proporcionalidade entre IC e IB.
Pelo contrário, o IC é menor que beta IB. Você pode aumentar o IB, mas o IC não aumenta mais. O limite não para a proporcionalidade, IB aumenta, IC aumenta, IB aumenta, IC aumenta. É quando o IC for igual a este valor. Não adianta aumentar o IB se o IC já atingiu esse valor, ele já saturou. Quer dizer, o VCE vai valer zero. Toda a tensão da fonte está onde? Está em cima da resistência de coletor. E existe, é claro, um IB que faz com que a corrente coletor tenha este valor. Este IB é exatamente um pouquinho maior que IC dividido por beta, tá? Ou IB maior que VCC dividido por RC vezes beta. A gente diz que o transistor está saturado, né? O termo é adequado. Então, novamente, estamos aqui de uma certa forma repetindo esse conceito porque ele é importante. A saturação na reta de carga. Se o ponto de operação estiver neste ponto aqui, ó, a gente diz que o transistor está saturado. Quer dizer, por aqui passa uma curva de IB de saturação. Tem todas as curvas aqui, ó, 5 micro, 10 micro, 15 micro, 20 micro. Digamos que aqui seria 25 micro. Esse seria o IB de saturação. Qualquer valor de IB maior que esse, claro, satura com mais razão ainda o transistor. Esse valor seria o IB mínimo que satura o transistor. Então, você está nesse ponto aqui, ó, de operação, passa para esse, quer dizer, a corrente de base passa de 5 micro para 10 micro, o IC aumenta, né, de 1 mili para 2 mili e assim por diante. Até, obviamente, a corrente de base ter esse valor e aí o IC terá este valor, que é o valor máximo que a corrente de coletor pode assumir, com, claro, o valor de VCC e o valor de RC. Então, ele está saturado. Circuito equivalente na saturação. Se o transistor estiver saturado, quer dizer, a corrente de base é maior do que aquele IB mínimo, o valor da corrente coletor é VCC dividido por RC, o VC vale zero, ou aproximadamente zero. Nesse caso, eu posso substituir o transistor por um curto-circuito. Na maioria das vezes, podemos fazer isso para fazer o projeto, quer dizer, o cálculo das resistências de coletor, de base, etc. É uma chave fechada. Por exemplo, novamente vamos fazer um exercício, verificar o estado do transistor, RC 500 ohms, RBB 10K. Então, novamente, nós calculamos a corrente de base, nesse caso é quanto? É 9,3 dividido por 10K, 0,93 mA. Qual é o valor da corrente de coletor? Vamos supor que ele está na região ativa. Então, vai ser beta, admitindo que o beta é 100, vezes 0,93, 93 mA. Qual é o valor da corrente de saturação? Ora, se aqui é zero, é 12 dividido por meio, 24 mili. Quer dizer, a máxima corrente que pode ter no coletor é 24 mili. Então, isso aqui não é válido. Quer dizer, IC não é beta IB. IC é menor que beta IB. O que significa isso? O transistor, na realidade, ele está saturado com que corrente? 24 mili. IC é 24 mili. Se você continuasse, você ia ver que a tensão na resistência de coletor é RC meio vezes 93, 46,5. Totalmente impossível. Isso por quê? Porque o transistor não está na região ativa. E, portanto, não vale IC igual a beta IB. E, portanto, a corrente de coletor não é 93 mili, e sim 24 mili. O transistor está saturado com 24 mA de corrente de coletor. Então, as correntes e tensões no circuito são 0,93 mili, 930 micro, VC igual a zero e IC igual a 24 mili. O transistor está saturado. Região de corte. No corte, as duas junções estão polarizadas reversamente. Então, como é que a gente obtém isso?
polarizando o transistor com uma tensão na base negativa. A rigor, se o transistor é de silício, bastaria 0 volts. Bastaria esse ponto estar aterrado. Se ele for de germânio, é preciso que a tensão seja um pouquinho negativa. Nesse caso, qual é o modelo que nós vamos usar para o transistor? Chave aberta. Então está tudo aberto. IC é 0, IB é 0. E VCE é VCC. Já que a queda de tensão aqui é 0, este ponto está conectado a esse. Tem o mesmo potencial que esse. Isso então é o corte. O único cuidado a ter é, por exemplo, se essa bateria tiver essa polaridade, a tensão aqui é menos 10. E aí a gente sabe que a máxima tensão reversa que um transistor suporta entre base e emissor costuma ser relativamente baixa, dessa magnitude, ou até menos. Tem que consultar o datasheet. Então, para transistor de silício, basta fazer VBE menor ou igual a 0. De germânio, não. Tem que ter uma tensãozinha negativa entre base e emissor para garantir que ele corta. Calcular RC e RB para o transistor saturar com IC de saturação igual a 20 mili. Dados beta mínimo 100 e beta máximo 500. Adotar VB de saturação 0,7 e VC de saturação 0. Vejam que foram dadas duas informações, o beta mínimo e o beta máximo. Qual é o beta que a gente utiliza para fazer o projeto? O beta mínimo. Porque se o transistor saturar com beta igual a 100, com mais razão ainda, ele vai saturar com um beta de 500, um beta de 120, um beta de 200. Já se eu fizer o projeto com beta igual a 500, ele só vai saturar se o beta for igual a 500. Se o beta for menor, for 200, 250, ele pode não saturar. Bom, como é que resolve esse exercício? É um exercício, na realidade, proposto. Só vou fazer esse exercício e deixar o outro para que você possa resolver. Bom, qual é o valor do RC? Ora, o valor do RC é fácil de determinar. Como aqui tem 0 volts, certo ou não? Ele está saturado, né? Estou dizendo que o VC de saturação é 0, então a tensão no RC é quanto? 12 volts. Como eu estou dizendo que o IC de saturação é 20 mili, então essa corrente aqui é 20 miliampere. Então o valor do RC está determinado. Quanto que vale o RC? Fácil. 12 volts dividido por 20 miliamperes. Isso é 0,6K ou 600 ohms. 0,6K ou 600 ohms. Correto? Ok. No circuito de base, a gente sabe que para o transistor saturar, o IB tem que ser maior ou igual a IC dividido por beta. Qual beta que eu uso? Eu vou utilizar o beta mínimo, porque é o que dá garantia que o transistor satura. Porque a gente sabe que o beta varia entre um valor mínimo e um valor máximo. Se eu adotar beta igual a 100, qualquer valor de beta que vier, o IB vai ser maior, tá certo ou não? Por exemplo, eu faço o cálculo com 100, mas com certeza o IB vai ser maior que, qual é a conta? 20 mili, 20 mili dividido por 100. Então eu adoto o beta mínimo. Então o IB tem que ser maior ou igual a quanto? 0,2 miliampere. Eu poderia nesse ponto já adotar o valor do IB. Vamos adotar IB igual a 0,4.
Mas na realidade a gente tem que raciocinar com o valor do RB. Por quê? Quem é que limita o valor do RB, do IB, digo? O RB. Então essa tensão aqui, olha, é 10 menos o VB de saturação. Olha só, o VB de saturação é 0,7. Certo ou não? Como é que a gente calcula o IB para esse circuito? IB é igual, só que nesse caso eu não vou pôr igual, vou pôr maior ou igual a... Quanto que é essa tensão? 9,3 volts. Então o IB tem que ser maior ou igual a 9,3 volts dividido por RB. Ou dá no mesmo, RB tem que ser menor ou igual. O que acontece se a gente aumentar o RB? O IB diminui. Então o RB tem que ser menor ou igual a quanto? 9,3 volts dividido por quanto? Dividido por 0,2 mili. Quanto que dá essa conta? Quanto que dá essa conta? Então vamos procurar uma máquina de calcular aqui no computador. Nós temos então uma máquina de calcular aonde? No acessórios, né? Aqui, ó. Então 9,3 dividido por 0,2. Isso dá 46,5. Quer dizer, se eu adotar o valor de RB exatamente igual a 46,5, a corrente de base vai ser 0,2 mili e nós estamos exatamente no limiar, no limite entre a região ativa e a região de saturação. Quer dizer, se o beta for 100, 100 vezes 0,2 dá 20. Se o beta for 200, com mais razão ainda o transistor vai estar saturado. Por quê? 0,2 vezes 200 dá 40, que é maior que 20. Isso garante que o transistor está saturado. Então, eu vou adotar um valor, portanto, eu vou adotar um valor de RB menor que 46,5. Digamos 33K. Podia ser outro? Claro que podia ser, contanto que seja menor que 46,5. Por exemplo, se o valor for 33K, significa que a corrente de base vai ser maior que 0,2, tá certo ou não? Por exemplo, 0,3, 0,4, tem que fazer a conta. Isso significa o quê? Que a corrente de base vai ser suficiente para fazer o transistor saturar. Isso no pior caso, veja bem, quando o beta for 100. A rigor, o transistor, um transistor que tem beta mínimo de 100 e tem beta máximo de 500, um transistor desse, tipicamente, ele tem um beta da ordem de 250, 270, 300. Quer dizer, isso garante, com esses valores, 33K, 600 ohms, que o transistor vai estar saturado. Vamos propor um exercício para vocês aí, ó. Agora um exercício até mais de ordem prática. Tem um relé que tem essas características aqui, ó. O relé, ele é para 12 volts e consome uma corrente de 40 mA. Veja que o relé fica no coletor. O relé, o que é um relé, hein? É um dispositivo eletromecânico. Quando a corrente é 40 mA, isto é, quando ele está ligado em 12 volts, o contato que está normal aberto, isso aqui é o chamado contato normal aberto, fecha.
E se tiver um contato normal fechado, ele abre. Procure dar uma olhada nas aulas de eletricidade, onde é falado mais sobre o dispositivo chamado relé. De qualquer forma, ele é utilizado para quê? Por exemplo, para ligar um motor. Então, ele está aqui no coletor do transistor. Na hora que essa tensão é aplicada, essa tensão, por exemplo, vem de um microcontrolador. O que acontece? Esse transistor deve fechar, né, uma chave, fechar, e ligar o relé que vai fechar esse contato. Portanto, ligar um motor, que vai ligar uma bomba, por exemplo, que vai encher uma caixa. E quando o sensor detectar que a caixa está cheia, o microcontrolador retira esse sinal, joga 0 volts. Jogando 0 volts aqui, ó, na base, esse transistor corta, desligando o relé e novamente desligando o motor que desliga a bomba. Tá certo? Então procure fazer esse exercício, que ele é muito parecido com o exercício anterior. Aliás, é mais fácil porque nós só devemos calcular qual o valor da resistência RB necessária para ligar o relé. Não se esqueça, o IC de saturação, nesse exemplo, é o que? Ora, é exatamente 40 mA. É 40 mA. Esse é o IC de saturação, que é a corrente que energiza o relé. Tá? Considerando que o beta mínimo é 100, isso significa que o IB mínimo que vai ligar o nosso transistor, portanto, acionar o relé, tem que ser maior ou igual a 40 miliamperes dividido pelo beta mínimo, no caso 100. Isso é por garantia, não esquecer. É por garantia. Isso vai dar quanto? 0,4 mili. Então, se a corrente de base for maior que 0,4 mili, maior ou igual, né? Até igual ainda funciona, o nosso transistor vai saturar ligando o relé. Agora, a tensão em cima do RB é 5 menos 0,7. Isto é 4,3 volts. Isso implica dizer que o RB, né, tem que ser o quê? Maior ou menor que alguma coisa? Menor, porque eu quero que a corrente de base seja maior. Então o RB tem que ser menor ou igual a quanto? 4,3 dividido por 0,4 mA. Quanto que dá essa conta? Vamos atrás aqui da calculadora. Ah, já está aqui, fácil. 4,3 dividido por 0,4. Vamos lá, eu pus 4. Então, 4,3 dividido por 0,4. Isso dá quanto? 10,75 ohms. Quilo-ohms, digo, né? Porque é volts por miliamperes. De acordo? Então, eu adoto RB, por exemplo. Pode ser 10K? Pode. Vai funcionar também. Porque com certeza você não vai pegar um transistor com beta mínimo. Isso é muito, estatisticamente, é muito difícil. Então, RB igual a 4K7. Pronto. Não pode escolher um valor muito baixo, tá certo ou não? Que aí a corrente de base pode danificar, se ela for muito alta, pode danificar o transistor. Porra, mas isso aqui era um exercício proposto, terminei resolvendo. Não tem problema. Vamos então nos encontrar na próxima aula, quando provavelmente a gente deve propor alguns exercícios para vocês.